Você sabia que em alguns lugares da Argentina dá para pagar com Pix? Sim, o Pix do Brasil. Algumas vezes vale a pena, outras talvez não, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal para não perder nada e me segue também lá no Instagram. Este é o segundo de 3 vídeos que eu vou fazer sobre coisas relacionadas ao dinheiro na Argentina. O primeiro já saiu falando um pouco mais da história e do que está acontecendo por lá. Se você quer ver, eu vou deixar no final desse vídeo. Quando eu estava na Argentina a passeio, eu fui surpreendida com alguns lugares aceitando Pix. Realmente, assim, o Pix do Brasil, o Pix do nosso Banco Central. E achei isso muito curioso e é claro que quis saber se valia a pena ou não. O primeiro lugar que a gente viu aceitando Pix era a loja de aluguel de esqui, que a gente foi para lá também em San Martín de los Andes esquiar. E aí, a gente tinha acabado de fazer o câmbio na Western Union. Literalmente, foi a loja anterior que a gente tinha ido. E a gente sabia, então, quanto era nosso câmbio na Western Union. Então, naquele dia, a gente tinha feito o câmbio de 230 pesos por real, considerando ali, né, todos os custos da transação. Então, você pega ali quanto que você está recebendo de pesos, no nosso caso eram 300 mil pesos, e vê quanto que isso te custou de total, somando todas as taxas em real, divide pesos para o real para achar o valor unitário. Então, nesse caso, quanto maior é o número, melhor, porque quer dizer que a cada R$1 estão te dando mais peso, mais dinheiro da moeda local. E aí, nesse dia específico, a gente foi lá nessa loja, o vendedor nos falou que tinha a possibilidade de pagar com Pix e a gente então foi ver com ele qual seria a cotação. E aí, nesse dia específico, a cotação para pagar o capacete, que era a única coisa que faltava pagar, porque o restante a gente já tinha pagado anteriormente, era 240 pesos por real. Ou seja, no mesmo dia, então meio que, né, a referência de cotação é boa porque você está comparando valores do mesmo dia. O valor que eu poderia pagar no Pix era melhor, sairia mais barato em reais pra gente do que o dinheiro na Western Union. E isso, nesse caso, era excelente, porque além de ser uma cotação boa, facilita pra gente não ter que ficar gastando o papel moeda, que acabava sendo mais escasso, né? Inclusive, na Western Union que a gente fez o câmbio, a gente só podia retirar até 350 mil pesos. Tinha esse limite, provavelmente porque era uma cidade pequena. Eu acho que em Buenos Aires isso não acontece tanto, mas lá tinha sim esse limite. Então a gente estava preocupado em que a gente ia gastar com dinheiro ou não e ficando com receio de ficar sem. Então, se a gente podia pagar no Pix com uma cotação boa ainda, a gente estava muito satisfeito. Mas nesse caso a gente não ia pagar exatamente no dia o valor do capacete, a gente só fez a simulação. O restante do equipamento, então os sticks, a bota, a própria prancha de esqui, a gente já tinha pagado antes por meio de transferência pela Western Union. No próximo vídeo eu vou dar a dica de fazer isso também, então já se inscreve se você não for inscrito para não perder o próximo vídeo da semana que vem. Mas enfim, então a gente tinha essa referência ali que aparentemente poderia valer a pena. Isso era na segunda-feira, a gente só ia ter que pagar os capacetes à medida que a gente devolvesse eles na sexta-feira. Então, quando eu fui lá na sexta-feira devolver todo o equipamento e pagar o capacete, eu já fui sabendo quanto eu poderia esperar de cotação, no sentido de que se a cotação, né, que ao longo da semana variou, é claro que variaria, se o valor fosse o mesmo em termos do câmbio ali de número de pesos por cada real, fosse o mesmo da Western Union, pra gente já valeria a pena, porque a gente já não ia precisar preocupar com a questão do papel moeda que eu falei antes. Então, eu fiz a conta ali, eram 72 mil pesos os 2 capacetes pelo período que a gente ficou, dividido por 230.
que dá então R$313. Então, na minha cabeça, eu sabia que à medida que ele fosse lá me falar quanto seria em reais para eu pagar no Pix, se fosse R$313 ou menos, já valeria a pena para mim. E aí, como funciona, né? O vendedor sabe quanto seria ali em pesos, e aí ele coloca lá na plataforma quantos pesos seria, e isso ele já te fala quantos reais é então na conversão, e já gera um QR Code. Você vai lá, entra no seu banco, vai lá na parte de Pix, pagamento com QR Code, aponta, faz o pagamento em reais pelo seu Banco do Brasil e logo depois que você faz a transação, já indica para ele ali na plataforma que o pagamento foi feito, que tá tudo certo. Então, no meu caso, no caso desses capacetes, então que eu tava esperando R$313 como máximo se eu fosse pagar em Pix, na verdade o valor que estava resultando foi R$289. Então, estava valendo muito a pena, estava ali consideravelmente mais barato do que o dinheiro que eu tinha pegado na Western Union. E aí, nesse caso, né, os 72 mil dividido pelos 289, a gente estava então com uma cotação de 249 pesos por real. Ou seja, nesse caso dessa transferência, a cada R$1 que eu dava, eu estava recebendo, ao invés de 230, eu estava recebendo 249 pesos. Então, estava valendo bem a pena. Isso aconteceu porque ao longo daquela semana o real deu uma valorizadinha frente a outras moedas, inclusive frente ao peso argentino. Poderia ser que a situação tivesse sido ao contrário, então que ao longo da semana o real tivesse desvalorizado, então por mais que em geral, se fosse no mesmo dia a cotação seria melhor, talvez poderia ser pior, então é importante fazer o cálculo. Nessa situação, o real se valorizou um pouquinho, mas mesmo se tivesse mantido a mesma coisa, já valia a pena, né, pra gente não ficar dependente tanto do papel moeda, e foi muito bom poder fazer essa transação em real. Essa plataforma especificamente que eu tô comentando aqui, em todo lugar que eu vi usando ela, valia a pena, e ela chama CamiPay. A gente viu essa plataforma sendo usada tanto no interior ali da Argentina, em San Martín de los Andes, mas também em Buenos Aires. Especificamente, a gente usou na Frappé, que é a loja de vinhos mais conhecida, e na Dulce de Leite, que é uma outra loja também, de doce de leite, de alfajor. Ótimos lugares para se ter isso, porque é lugares que talvez você vai querer gastar, dado que é a possibilidade de você comprar vinho mais barato, presentes, enfim. Então, todos esses lugares foi muito bom. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que todo lugar que tiver CamiPay vai valer a pena, mas no nosso caso valeu. É sempre importante você fazer esses cálculos que eu falei aqui. Então, se você tem a dúvida de como se faz esse cálculo, volta nesse vídeo e confere como eu fui falando que eu fui fazendo essas divisões para saber se a cotação vai valer a pena ou não para você. E se você viu o vídeo da semana passada sobre o contexto da Argentina, você vai ter visto eu falar que o Milei autorizou que as transações fossem feitas em qualquer moeda, inclusive criptomoedas. E o caso dessa plataforma é um pouco esse. Eu, inclusive, inicialmente fiquei me perguntando se isso seria legal ou não, mas dado esse posicionamento do Milei de liberação de transação em qualquer moeda, eu acredito que seja, sim, uma operação legal. Que, na verdade, o que acontece é o vendedor informa na plataforma quanto seria em pesos, e a plataforma já fala quanto vai ser em reais. Você paga em reais no Pix e o vendedor, o comerciante, ele recebe esse dinheiro em dólar digital, em stablecoin, na carteira digital que ele preferir. Então, ele não recebe aquele dinheiro diretamente em pesos. Ele pode escolher se vai ou não transferir esse dinheiro para pesos argentinos. O dólar digital é uma criptomoeda, é uma stablecoin lastreada em dólares. Então, $1 digital vale $1.
E no caso, para o vendedor, isso é muito interessante também porque ele está se posicionando, ele está recebendo um dinheiro em moeda forte. Inclusive, teve uma loja de um vendedor de couro lá em Buenos Aires que ele faz toda a precificação dele em dólares. Ele não vende nada em pesos porque ele fala que o peso não vale nada. Então, ele faz só cotações de dólares. E no caso, né, assim, hoje em dia, esse vendedor do couro, ele pode fazer isso porque o Milei autorizou a transação em qualquer moeda. E no caso dessas outras lojas também é interessante porque se ele tem, por exemplo, se ele faz uma venda de 100 mil pesos, hoje vamos falar que 100 mil pesos equivalem a 100 dólares. Daqui a 5 meses, 6 meses, os 100 mil pesos, o dinheiro em 100 mil pesos, né, o dinheiro em pesos argentinos, ele já não vai valer a mesma coisa. Justamente porque a inflação ainda é muito alta na Argentina, 100 mil pesos já vai comprar bem menos do que compra no dia de hoje. Enquanto, se ele não precisar desse dinheiro na Argentina e ele puder manter em dólares, daqui a 5, 6 meses, 100 dólares vai continuar valendo praticamente a mesma coisa. Então, continua comprando a mesma coisa. Aí, por exemplo, agora 100 mil pesos é igual a 100 dólares. Daqui a 6 meses, você vai precisar de, por exemplo, 150 mil dólares... Você vai precisar de 150 mil pesos para ter 100 dólares. Então, o dinheiro em dólares, para o caso ali, para o vendedor que vai receber em stablecoin, em dólar digital, ele acaba não desvalorizando também. Então, eu acredito que é bem um ganha-ganha. A gente ganha por poder fazer uma cotação mais barata, né? Fazer um câmbio que vale mais a pena para a gente. Ele tem IOF, ele é tributado ali em 0,38%. Apesar disso, a cotação ainda é muito benéfica para o nosso lado e é muito bom para o vendedor também receber isso em dólares e facilitar a vida dele, em dólar digital no caso. Apesar de eu acreditar que essa é uma operação legal que tem nas principais lojas, né? Não é qualquer cubículo que está recebendo o pagamento nesse CamiPay. Como isso é rastreado ou tributado, eu não sei. Um dos pressupostos das criptomoedas é que não seja rastreável tão facilmente assim. Então, não sei como é pago o imposto em cima disso, mas é uma operação muito benéfica para tanto quem compra quanto quem está vendendo. Além dessas lojas que eu comentei, em outras duas situações tinha a possibilidade de se pagar em Pix. A primeira delas era no Tango, quando a gente foi no Tango Porteño, lá no centro de Buenos Aires. E aí lá tinha escrito lá de fora que a gente poderia pagar em Pix. E aí eu perguntei quanto seria em Pix, né, se eu pagasse em Pix, com o Pix e consequentemente em reais. Ela falou, eu não sei falar, a maquininha que vai fazer o cálculo. Então assim, não sei se era uma falta de boa vontade de pelo menos simular, assim como outros lugares que a gente foi, né, eles simularam antes da gente efetivamente pagar. Mas fato é que eu imaginei que talvez não valeria tanto a pena, a gente estava com um pouco de pressa, então no final a gente nem ficou sabendo quanto teria sido no Pix, a gente acabou pagando e nesse caso a gente pagou com o cartão da Wise ao invés de dinheiro físico, né, de papel moeda, porque a gente também tinha uma cotação boa no Wise e eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui também. A outra situação que a gente poderia ter pago no Pix era no Free Shop, na saída da Argentina. E nesse caso, ao invés da gente ter essa cotação, né, esse câmbio sendo feito de pesos para reais, ele estava sendo feito de dólares para reais. E aí, nesse caso, já não valia a pena. Estava mais caro do que pagar diretamente em pesos, que era uma possibilidade ali no Free Shop. O Free Shop, inclusive, pode ser uma ótima opção de compra ali na Argentina. E também vou falar sobre isso no próximo vídeo, então não perde, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e domingo que vem eu vou trazer um vídeo sobre algumas dicas para economizar na Argentina. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa seu like porque é muito importante para o YouTube entender a relevância também. Obrigada, investidores, e até a próxima!